Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que nos acompanham, que estão vendo esse vídeo. Eu sou Rafael Tatemoto, do Recontaí, e estou entrevistando o ex-ministro das Relações Exteriores, ex-ministro da Defesa também, dispensa mais apresentações, Celso Amorim. Ministro, muito obrigado pela sua participação, e eu já deixo aqui minha primeira pergunta. Formalmente, dia 7 de setembro, nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E formalmente também, a gente sabe que todo país reconhecido pela comunidade internacional é independente, mas na prática a teoria é outra. E eu estou aproveitando, a gente está aproveitando o 7 de setembro para debater um pouco a política externa do governo Jair Bolsonaro. E uma primeira pergunta é a seguinte: normalmente quando a gente trata do governo, as teorias normalmente tentam identificar que grupos de interesses estão representados no governo, nas diversas políticas que os governos realizam. No caso da política externa brasileira, é um pouco difícil reconhecer que interesses estão sendo, pelo menos os domésticos, né, que interesses estão sendo representados, porque existe um desconforto crescente de setores econômicos poderosos no Brasil, estou fazendo referência ao agronegócio, por exemplo, com a política doméstica e internacional do Bolsonaro. Dá para dizer quem que a política externa brasileira representa? Olha, isso aí é uma boa colocação. Olha, a sua resposta, a sua pergunta já contém a resposta. Não, eu não vejo claramente. Claro que ele foi eleito com apoio de vários setores, né, econômicos, seguramente também, e que o apoiaram, empresários, certo tipo de empresários principalmente, mas eu acho que hoje em dia, tirando empresários muito marginais, que são marginais no conjunto da economia brasileira, eu acho que é muito difícil realmente. Eu acho que há setores do agronegócio, setores que estão assim no limite da legalidade, né, que apoiam o garimpo, que apoiam os madeireiros, são setores, mas não, isso não é, digamos assim, representativo da estrutura econômica brasileira, né? Então, e, na verdade, eu acho que há um pouco esses setores, alguns interesses corporativos específicos também, que a gente pode discutir, policiais, militares, talvez, de alguma parte, e uma submissão absoluta aos Estados Unidos. E, inclusive, em relação aos Estados Unidos, você não diria nem aos Estados Unidos, especificamente ao governo Trump, né? Digamos, a uma linha que nos Estados Unidos envolve áreas do capital financeiro, envolve outras áreas possivelmente também. Eu nunca estudei isso muito a fundo, mas de qualquer maneira, que estão refletidas na extrema-direita norte-americana, né? Essa extrema-direita que gerou personagens como esse Mercer, que foi o criador, o financiador da Cambridge Analytica, o próprio Steve Bannon, né, que agora foi preso há pouco tempo. Então, eu vejo isso, eu não consigo perceber mais exatamente que setores. Há setores potenciais, quando o Bolsonaro diz que quer abrir a Amazônia para explorações econômicas variadas, você terá visto o vídeo lá que ele falando com o Al Gore. Então, tem setores com os quais talvez ele tenha tido contato, que tenham interesse, mas é difícil identificar como um grande. Porque até, digamos assim, empresas de petróleo e tal, elas também cuidam um pouco da imagem, né? Elas ficam um pouco preocupadas, às vezes, de estar excessivamente associadas a uma coisa muito predatória. Então, é difícil dizer. Eu acho que certamente os interesses estratégicos dos Estados Unidos e a setores mais da direita, do empresariado financeiro, e talvez algumas outras áreas ligadas à tecnologia também, norte-americanas, que estão imbuídas de uma visão estratégica conflitiva do mundo e que querem o Brasil alinhado com determinadas posições. Celso, como eu disse, né, existe aí a teoria da soberania dos estados, mas como eu também disse, na prática as coisas variam um pouco, né? Não é preto e branco, né? Tem, vamos dizer, um contínuo. Você que liderou a política externa brasileira, dá para dizer que, assim, nesse sentido, a independência do Brasil, nesse período de governo Bolsonaro, diminuiu? Sim, e diminuiu até na intenção, na maneira de agir, né? E isso é expresso, e frequentemente, quando não é expresso, fica evidente, né? O Brasil não age. Agora, é um pouco difícil você separar o que é submissão, decisão de ser submisso aos Estados Unidos, que eu acho que predomina, indiscutivelmente, mas é um pouco difícil separar isso da ideologia do próprio governo.
né? Ideologia dos setores que apoiaram o governo. E aí eu não estou falando só de setores econômicos, setores da sociedade, variados, né? Eu fico muito assim preocupado em ficar falando de grupos religiosos, porque eu acho que todo mundo é livre, mas a verdade é que se você analisar quem apoia o Bolsonaro hoje, né, você vai encontrar quem apoiou na eleição, você vai encontrar grupos também religiosos, como vai encontrar grupos políticos. Então, às vezes difícil você separar uma coisa da outra. Quer dizer, até que ponto, quando o Brasil adota uma linha, por exemplo, contrariando posições já de muito tempo vêm sendo assumidas, mas uma linha, digamos, de menosprezo pelos direitos reprodutivos da mulher, até que ponto isso é para agradar os Estados Unidos, até que ponto é a visão, sei lá, da ministra Damares, digamos assim, né, que é quem cuida desse tema no governo, é difícil dizer, né? As duas coisas estão tão conjugadas que é difícil dizer. Quando quando o governo deixa de apoiar ou de participar mesmo de ações importantes em torno da Organização Mundial de Saúde, ou até em outras iniciativas ligadas à facilitação de acesso a medicamentos, cooperação, por exemplo, com a China nesse setor, que vários países latino-americanos estão participando. O que é isso? Isso é uma submissão aos Estados Unidos ou digamos, a própria ideologia do governo? Eu acho que as duas coisas estão ligadas, mas eu acho que a submissão aos Estados Unidos acaba pesando mais, para falar a verdade. Mas as duas vão no mesmo sentido. Então, é uma coisa muito triste, porque a gente sente que a independência do Brasil, para você voltar mais especificamente à sua pergunta, está sendo corroída. Ela está sendo corroída. Agora, é triste porque nós temos que enfrentar uma realidade. O Bolsonaro foi eleito, teve fake news? Teve. Fake news pode ter influenciado 5, 6 milhões de votos? Pode, mas não influenciou 30. Então, mesmo assim, isso deixaria ele com uma margem muito grande. Não sei se ele ganharia ou não ganharia a eleição, não vou entrar nesse mérito, deixo o TSE julgar. Mas a verdade é que há um sentimento difuso no Brasil, o que não dá importância a isso, que privilegia outros aspectos e que resulta nessa coisa que o Brasil está, que é uma coisa que eu não conheço na história do Brasil. Mesmo que você... já tenho comentado isso em outras ocasiões, mesmo que você vá ver, por exemplo, o momento, digamos, de maior alinhamento automático, que foi, digamos, o governo Castelo Branco. Não é o pior momento da ditadura, porque a ditadura internamente foi pior no governo Médici, né? Obviamente. Mas o governo o momento de maior alinhamento, que é o governo Castelo Branco, ela não tinha essa desfaçatez, né? Não era, sabe, era uma coisa um pouquinho mais cuidada. Até houve o embaixador em Washington, que depois foi chanceler, Juraci Magalhães, dizendo aquele absurdo, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mas, digamos, se olhar a ditadura militar no seu conjunto, isso foi dito, mas não foi praticado. Que pouquinho tempo depois, o Brasil estava se recusando a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que era uma prioridade americana, no governo Costa Silva, no governo... Estou dando alguns exemplos. No governo Médici, o Brasil adota com vigor, até por falta de outra bandeira, mas a questão do mar de 200 milhas, né, contra o interesse americano, e no governo Geisel, então, manteve aquele tabu de Cuba, não teve relações, mas teve várias, procurou até explorar uma certa multipolaridade, se você quiser, dentro dos países capitalistas. O Geisel deu prioridade a viagens à França, viagem à Alemanha, viagem ao Japão, não União Soviética, mas, de qualquer maneira, né, dentro da ideologia predominante, ele diversificou e reconheceu o governo marxista-leninista de Angola, foi o primeiro país a reconhecer o MPLA, autorizou o estabelecimento do escritório da OLP, rompeu depois o acordo militar com os Estados Unidos, por boas e más razões, mas não importa. E eu não estou falando isso para elogiar, não, eu estou falando isso para constatar. Então, eu nunca vi uma coisa tão corrosiva da independência. E eu te referi a várias atitudes que afetam algo muito importante, que não é material, mas é muito importante, que é a credibilidade do país, a reputação do país. Eu não uso a palavra imagem, acho que a palavra imagem devia ser banida do vocabulário da esquerda, porque imagem era o que a ditadura queria. Como é que melhora a imagem do país? Uma vez um chefe meu disse assim, acaba com a tortura, acabando com a tortura melhora a imagem, né? Então, você não pode mudar a imagem sem mudar a realidade, mas a reputação do país, a credibilidade do país está sendo afetada com todas as atitudes, apoio à intervenção na Venezuela, enfim, infindável as atitudes em relação aos vizinhos, toda a Argentina, enfim, tudo isso, mas também materialmente.
Quer dizer, a Embraer só não foi vendida a Boeing porque, no final das contas, a Boeing não quis comprar, né? Não sei o que vai acontecer agora. O Brasil ataca o maior parceiro comercial, que é a China, e para se unir aos Estados Unidos numa ação na Organização Mundial de Comércio. Não é só no vocabulário, nos rompantes do. Você pode até entender um rompante de um deputado, né? Não vai concordar, obviamente, mas, sei lá, deixa para lá, é um deputado. Né? Deputado importante, não só pelo parentesco, mas presidente da Comissão de Relações Exteriores. Mas o ministro das Relações Exteriores usar a palavra comunavírus, gente, isso é uma coisa inconcebível. Isso viola o decoro diplomático. Não há nada assim. Eu não me lembro disso, nem em relação ao comunismo, nem em relação ao nazismo, nem em relação. Sabe, não, você não gosta, tá lá, mas não é assim. Então, é uma. Enfim, então. Mas eu acho que, digamos, com questões como a da Embraer, questões como a venda da Petrobras, a venda fatiada da Petrobras, da Eletrobras, eu acho que essas coisas afetam muito diretamente a soberania brasileira. Claro, formalmente, como você disse, o Brasil continuará a ser um país soberano, mas essa soberania estará muito limitada na prática. E veja bem, a soberania também não é um direito absoluto de fazer o que quiser. Eu quero fazer essa distinção aqui, porque às vezes, esse governo mesmo tem distorcido, como aliás o governo militar fez também. Não, nós podemos queimar a Amazônia porque a Amazônia é nossa. Não, não é assim. Você tem responsabilidades mundiais, né, que afetam os outros países. Né? Você tem responsabilidade, inclusive, perante os instrumentos internacionais de direitos humanos. Não é para você estar na sua casa que você pode bater no seu filho, por exemplo. Não pode. Isso é um crime. Né? Enfim, e por aí vamos. Né? Você não pode também deixar haver uma inundação que afete seus vizinhos. Então, quer dizer, a soberania ela não é um direito absoluto de fazer coisas erradas. Ministro, você citou o Juracy, né, na frase que se tornou célebre por ele. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido, né? Muitos analistas, estudiosos, colocam o Itamaraty, né, como uma instituição de Estado, com princípios que foram se tornando perenes, né, com paradigmas da atuação, e que vem o Itamaraty, na verdade, como um dos grandes pilares do Estado brasileiro, que, de alguma forma, é um corpo diplomático reconhecido pela sua qualidade em relação, pelos outros países, né, inclusive como um elemento de mediação entre conflitos nos outros países. Mas a gente sempre teve, né, orientações distintas para a política externa, dependendo dos governos. Alguns governos mais voltados para os países desenvolvidos, né, para o norte global, e outros países que fortaleceram as chamadas relações sul-sul. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor no que a diplomacia, ou a falta dela, no governo Bolsonaro, difere de governos que tinham uma proximidade maior com os Estados Unidos. Por que ainda assim, se comparar, existe uma ruptura com essa tradição do Itamaraty? Olha, doutor Moto, eu acho o seguinte, você olha os princípios da Constituição brasileira, que estão lá, né? Você pode até dizer que certas ações, quer dizer, eu for analisar, por exemplo, o Brasil participou da intervenção em São Domingos, na República Dominicana, durante o governo Castelo Branco. A meu ver, aquilo foi errado. A gente violou, na minha opinião, o princípio da não intervenção, inclusive porque não foi sequer uma coisa que tinha a chancela da ONU, que é a única que tem para o uso da força. A gente se baseou numa resolução da OEA, que não tem poder jurídico para isso. Mas, enfim, era uma coisa disfarçada, né? Havia uma resolução da OEA, enfim, havia uma situação. Então, era uma situação que não era, na minha opinião, foi errada, mas tirando esse caso, que foi mais forte, é muito difícil você encontrar casos assim de total submissão aos Estados Unidos. Muito difícil. Né? Eu já te dei os exemplos de política externa que foram seguidos na ditadura. Quer dizer, nunca se abandonou o interesse brasileiro de forma total. Os foros econômicos, eu estava falando, eu vi o Brasil durante toda. Eu não quero falar aqui, parece que eu estou falando bem da ditadura, eu não quero falar bem da ditadura, não, que eu achei horrível. Eu fui demitido da ditadura por causa do filme que eu autorizei na Embrafilme, no governo Figueiredo, que era Para Frente Brasil, e sofri muito durante o período militar por várias razões. Mas a verdade é essa.
Quer dizer, você teve, por exemplo, na área econômica, vamos lembrar, segunda UNCTAD, a primeira UNCTAD começou ainda antes do golpe e terminou depois do golpe. Até tem um episódio interessante de um diplomata que se rebelou. É interessante saber isso, não sei se você vai ter espaço na sua matéria, mas o Jaime de Azevedo Rodrigues, que era o embaixador, ele era o chefe da área econômica do Itamaraty, e ele estava chefiando a nossa missão, a nossa delegação na primeira UNCTAD, que naquela época não chamava primeira UNCTAD, porque não sabia que ia ter outras. Na UNCTAD, que aliás a gente chamava pela sigla em português naquela época, CNUCD, que a gente pronunciava, Conferência das Nações Unidas de Comércio e Desenvolvimento. Era uma grande esperança, o Brasil tinha participado do governo, na época do Santiago Dantas e outros, na política externa independente, na construção dessa visão, e ele era o chefe. E quando houve o golpe, ele mandou um telegrama para o Itamaraty. O telegrama é a forma de comunicação habitual, né, oficial, dizendo que ele não serviria a um governo de gorilas, nem a um chanceler vendido ao imperialismo. Foi demitido, foi caçado. Então, é uma resistência, né? Então, o Itamaraty tinha essa tradição. Mas, claro que o caso do Jaime era um caso especial, mas... Então, eu já dizia, na segunda UNCTAD, o Magalhães Pinto fez um discurso que deu notícia no Economist, defendendo os países pobres, com uma linguagem forte, dizendo o que está ocorrendo é uma transfusão de sangue. Eu me lembro disso, que eu participei da confecção desse discurso como jovem diplomata. O que está ocorrendo, essas palavras não são minhas, mas, enfim, está ocorrendo uma transfusão de sangue às avessas, do fraco para o forte, do pobre para o rico. Palavras do Magalhães Pinto, em Nova Delhi, citadas pelo Economist, como exemplo assim, de uma certa até liderança no terceiro mundo. Não era uma liderança porque tinha essa dificuldade ideológica, mas, de qualquer maneira, assim, uma posição de projeção. No governo Médici, que era horrível, terrível, eu me lembro de uma reunião da CEPAL, em que a delegação brasileira, porque a CEPAL era o único órgão aqui interamericano, fora OPAS, né, da saúde, que Cuba participava, porque como é um órgão da ONU, então ela é membro da ONU, evidentemente participava. O Brasil se coordenava com Cuba para defender o direito à tecnologia nacional. Então, quer dizer, veja, nunca teve nada igual, não tem nada parecido com o que tem hoje. Nunca teve nada de longe parecido. Como você disse, uns se inclinavam mais para a direita. Veja bem, a gente costuma até perguntar, mas a diplomacia é uma política de governo ou uma política de Estado? Às vezes fazia essa pergunta até para mim quando eu era ministro. Eu acho que ela é uma política de governo e é uma política de Estado. É uma política de governo porque é uma política pública. Então, cada país, cada presidente que foi eleito, ele pode inclinar mais para um lado ou para o outro, né? Então, digamos, sei lá, o Fernando Henrique privilegiava uma relação boa com os países desenvolvidos, né, com os Estados Unidos. Nunca foi assim tão só Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, privilegiava isso, uma boa relação. Enfim, e procurava manter dentro desses limites. Ainda assim, o Brasil, posso dizer isso, porque eu fui embaixador lá, muitas vezes nós ficamos contra os Estados Unidos em questões importantes. Por exemplo, na questão do Iraque, eu era embaixador na ONU, eu trabalhei muito para evitar que houvesse o uso da força contra o Iraque com o apoio do presidente. Então não era assim, não é uma coisa assim tão automática, digamos, não é de jeito nenhum. Mas, enfim, pode ir mais para um lado, mais para o outro, dentro dos limites, mas sem se afastar daqueles princípios básicos da Constituição. Independência nacional, que é o primeiro, né? Autodeterminação dos povos, não intervenção, direitos humanos, solução pacífica de diálogo, de conflitos, perdão, cooperação internacional, integração latino-americana. Isso tudo está na Constituição. Então, eu acho que é isso. A política de Estado é isso. Agora, como é que você vai obter isso? Se você vai obter isso, aí eu tenho a minha visão, com maior relação com os países em desenvolvimento, com maior integração latino-americana, ou se você vai obter isso com maior, eu não diria alinhamento automático, porque eu não acho que houve. Mesmo no governo Fernando Henrique, nem no governo Collor, nunca houve alinhamento automático, em nenhuma área, aliás. Mas, digamos, cedendo mais a certas pressões, né? Como é que você vai? Ou menos, isso sim é uma coisa que a gente pode dizer que a nossa política era altiva e ativa, né? Então é uma diferença, e eu acho que é essa a questão. Hoje não. Hoje ela não é nem altiva, nem ativa, nem nada. Ela não é, até eu acho que a palavra alinhamento é dar uma nobreza, entre aspas, à política que ela não tem, porque é submissão. É submissão. Se os Estados Unidos disserem alinhamento pressupõe uma certa linha. Aqui não há linha. É a vontade americana. Se ela mudar, ele muda também. Entendeu? Os Estados Unidos não tinham falado nada, o Brasil apresenta um candidato ao BID. Não estou defendendo o candidato, provavelmente uma pessoa ligada lá ao Guedes, nem sei quem é exatamente, mas não devia ser grande coisa. Mas
O Brasil apresenta um candidato, os Estados Unidos, olha, eu resolvi agora, vou quebrar o Trump, né? Eu resolvi que vou quebrar uma tradição de 60 anos, e os Estados Unidos vão ter um candidato próprio, que, aliás, é ligado aos cubanos de Miami, todos os lobbies mais agressivos, é um assessor na área no Conselho para a América Latina no Conselho de Segurança norte-americano, e o Brasil disse, está bem, tá bom. Quase que disse, eu me enganei, eu devia ter consultado antes de apresentar o candidato, apoia. Então, sabe, não tem paralelo isso. Eu acho que até, digamos assim, eu não sei o que pensa o presidente Bolsonaro sobre esses assuntos. Eu não sei, sinceramente, nem sei se ele pensa. Mas eu acho que é uma coisa que até a ele prejudica, para falar a verdade. Até a ele prejudica. Então, é uma coisa que não tem dimensão comparável na história do Brasil. Celso, você citou de passagem, acho que na primeira resposta, o fato de que o Bolsonaro, assim, não só tem um alinhamento ou submissão aos Estados Unidos, mas como tem uma relação íntima com o atual governo dos Estados Unidos, né? E a família dele, né, os filhos ainda são mais explícitos em relação a isso, né? Alguns dos filhos usam boné da campanha do Trump, fazem tweets sobre a política norte-americana, né, nas redes sociais, fazem postagens, né? Torcem para o Trump. Como é que o senhor vê isso, né? Não do ponto de vista de que isso fere a tradição diplomática, mas no caso da candidatura Trump ser mal sucedida na reeleição, isso pode prejudicar ainda mais, né, os interesses do Brasil enquanto nação? Você acha que uma eventual eleição do Biden pode prejudicar essa linha da política externa brasileira de se associar aos interesses dos Estados Unidos? Eu acho que uma eleição do Biden será boa para o Brasil, né? Não é que eu vou achar que o Biden, que os interesses estruturais norte-americanos na região vão mudar totalmente. Ninguém tem essa ingenuidade. Vamos lembrar que o lawfare contra Dilma e o Lula começou no governo Obama. Não acho que foi ele tampouco, não. Foi lá aqueles mecanismos do Estado, do Departamento de Justiça, do FBI, enfim, aquelas instituições que normalmente são apontadas como o Estado profundo norte-americano, ou, se não quiser usar essa expressão, mas de qualquer maneira, esses instrumentos têm uma visão que eles consideram mais permanente do interesse norte-americano. Então, não tenho ilusões de que vai ser uma coisa. Mas eu acho que o Biden vai ser uma coisa assim, mais ou menos como o Carter, né, para a América Latina. Ele tem um compromisso com direitos humanos, tem um compromisso com grupos internos, que são mais permeáveis, como foi no período Carter, mais ou menos naquela época. Até um pouco antes, os Estados Unidos começaram a se afastar um pouco, porque havia senadores lá, como o Ted Kennedy e outros, que recebiam queixas e reclamações de brasileiros ou de pessoas ligadas ao Brasil e começaram a criticar os direitos humanos no Brasil. E isso teve um efeito positivo aqui, tem a menor dúvida. Eu não vou falar, eu não tenho a menor dúvida que a posição do Estado de São Paulo, de outros jornais, mudou em função disso. Mudou em função disso, ou pelo menos se acelerou. Isso começou a mudar porque a censura nos incomodava, mas de qualquer maneira mudou mais acentuadamente quando você começou a ser criticado por políticos americanos, porque isso é o que incomoda a elite brasileira. Isso é o que incomoda. Então eu acho que o Biden será bom para o Brasil, nesse sentido. Agora, será ruim para o Bolsonaro. São duas coisas diferentes. Porque o Bolsonaro, de onde ele extrai a força dele hoje em dia? Em parte, digamos, da capacidade que ele teve de cooptar as Forças Armadas, né? Eu acho que é errado pensar que o Bolsonaro é um golpe militar. Não é. Não há uma ideologia que se gestou nas Forças Armadas e que produziu. A ideologia dele é da extrema-direita norte-americana e não é a das Forças Armadas. Mas ele sim foi capaz de cooptar, dando emprego para um, emprego para outro, função para um, função para outro. Então ele coopta. E isso tem lá um resto de empresariado brasileiro, como a gente comentou aí, eu não sei ainda, esses caras, tipo esse da Havan, né? Umas coisas marginais na economia e grupos desse tipo, polícias. E de fora é a extrema-direita norte-americana. É a extrema-direita, é onde está o elo. É o elo fundamental esse. Eu nem sei se o abalo lá do Steve Bannon já cria algum problema. Não sei, não consegui avaliar ainda, mas porque a ligação era através do Steve Bannon, né? Então eu acho isso. Eu acho que se o Biden ganhar, que eu acho que ainda é a coisa mais provável, não sei, é tudo muito complicado, a gente não pode ter certeza, mas espero que ganhe. Acho que seria bom para o Brasil, bom para a América Latina e bom para o mundo. Gente, você diz, mas o interesse americano estrutural não muda. Tá bem, não muda, mas
se a nuance mudar, já vai ser bom. Já vai ser bom. Então, e aí nos permitirá, pelo menos, voltar a acumular forças para algum outro tipo de discussão. Ministro, a última pergunta, aproveitando para agradecer novamente, né, você ter aceitado o convite para essa entrevista. A gente falou um pouco, né, de como a política externa brasileira sob o governo Bolsonaro representa uma ruptura, como a diplomacia brasileira, a reputação do país tem sido desgastada. Você acha que é possível recuperar, né, a reputação brasileira no âmbito internacional em curto tempo, ou a devastação também do nosso poder diplomático vai ter um caráter mais permanente após esse governo? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que vai poder recuperar. Mas antes eu queria te dizer o seguinte: essa questão de ter uma ruptura com tudo não é uma opinião minha. Veja bem, nós assinamos um artigo juntos, eu assinei, nunca poderia imaginar que eu ia assinar um artigo junto com. Não é que eu não gosto deles como pessoas, não tem nada a ver com isso, mas nós ficamos em campos diferentes. O artigo junto com Celso Laffer, Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes, José Serra, o Recupero. Não, mas o Recupero já é mais próximo, digamos assim, do nosso pensamento. Assinei um artigo com eles, um rapaz também que foi secretário de Assuntos Estratégicos, Hussein Kalut, muito competente, acadêmico, etc., porque ele também teve essa função, que cobriu praticamente todos os ex-ministros vivos, a Rezec também, todos os ex-ministros vivos, afora os diplomatas de carreira que estão em função, porque isso aí não tem como, a não ser que pedissem demissão, né? Nem foram convidados. Então, a opinião é conjunta, né, de que esse governo é uma coisa que não tem paralelo na história. E eu não poderia escrever nada mais forte, mais eloquente do que o nosso próprio artigo, que saiu publicado em todos os jornais, etc. Agora, se vai poder recuperar? Sim, eu acho que sim, vai recuperar. Eu acho que o Brasil é muito maior do que isso. Cada vez que olho certas coisas, a criatividade nacional, o que nós somos capazes de fazer, a Fiocruz, a Mangueira, o cinema brasileiro, a música brasileira, tudo isso, né? Eu vejo que, claro, o Celso Furtado, que agora fez 100 anos, Florestan Fernandes, mas, enfim, eu sei que o Brasil vai recuperar. Eu sei. Não é achar, não, eu sei. Agora, quanto isso vai custar, que sofrimento isso vai custar, e o trabalho que isso vai dar aos diplomatas, eu não sei. Eu, como dou muita entrevista, eu meio de me repetir, não sei se eu já falei isso para você, mas, por exemplo, no plano global, multilateral, eu já fui embaixador, já fui jovem secretário também, em organismos multilaterais. Quando você levanta a placa, não diz governo Lula, não diz governo Fernando Henrique Cardoso, não diz governo Bolsonaro, diz Brasil. Diz Brasil. Então, o Brasil, com as posições que tem tomado em direitos humanos, em clima, na Organização Mundial do Comércio, abandonando o interesse, veja bem, para falar eu sei que eu estou me alongando, mas só para você entender, não é porque é de direita só, não. Claro que ser de direita atrapalha muito, né? É óbvio, em relação a outros temas que eu estou falando, em relação ao racismo, muitas outras coisas. Mas, por exemplo, na questão comercial e econômica, a Índia tem um governo de direita, não vou defender, nem gosto, mas a Índia não abandona o status de país em desenvolvimento, de tratamento especial e diferenciado, coisa que o Brasil entregou de mão beijada. Acho que não foi nem pedido, para falar a verdade, nem sei se foi pedido, mas se foi pedido, não trocou em nada, porque até hoje não entrou para o CDE. Aliás, ainda bem que não entrou para o CDE, porque aí seria mais complicado ainda. Então, eu acho que isso vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. O Brasil vai ficar vai ser necessário passar muito tempo para a gente recuperar a confiança dos países, porque as pessoas vão pensar. E quanto mais tempo durar isso, pior. Agora, você vai dizer, você está pregando golpe? Não estou pregando golpe nenhum. Ele foi eleito. Acho que tem que os mecanismos constitucionais, que se funcionarem, funcionaram. Se não funcionar, não sei. Não é isso. Mas eu acho que é preciso ter clareza, e a nossa elite não tem clareza sobre isso. Mesmo quando saem críticas na grande mídia à política externa atual, elas são pontuais. Elas não criticam estruturalmente, elas não veem o dano que está sendo causado ao Brasil. Eu estou falando uma coisa com total liberdade e com total franqueza. Eu fui embaixador do Fernando Henrique, eu posso não ter concordado com uma ou duas decisões e posso não ter concordado em achar que talvez certas coisas a gente pudesse fazer com maior intensidade, por isso que eu falei aquele negócio do ativo e altiva. Mas eu não posso dizer que a política fez mal ao Brasil no sentido que está sendo feito hoje. Né? Então, vai dar muito trabalho. Então, meus jovens colegas, se eu pudesse falar assim, os meus jovens colegas, se é que eles ainda me consideram colega, porque eu já sou aposentado há muito tempo, mas os meus jovens colegas
vão ter muito trabalho, né? Muito trabalho para convencer do que está acontecendo agora é realmente uma coisa passageira, atípica, que não vai se repetir. É difícil, não será fácil. Ministro, muito obrigado, foi muito didático. Imagino que não só para mim, mas todo mundo que tem assistido esse vídeo aprendeu muito com o senhor, com a sua história na diplomacia brasileira e para os riscos que a gente está vivendo por conta, né, da atuação doméstica e internacional desse governo. Mais uma vez, muito obrigado e boa sorte para todos nós. Obrigado a você, muita sorte. Precisamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.